Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as ações que mais pagaram dividendos no ano de 2024. E claro, dizer se elas estão baratas ou caras, se vale a pena investir em alguma delas. Então vem comigo. Só que antes de trazer essa lista, é importante a gente fazer aqui uma ressalva, um ponto muito importante que acaba sendo esquecido principalmente por quem está começando a investir hoje. Acaba ignorando isso, que por mais que você foque na estratégia de dividendos, que é muito, mas muito recomendada aqui no Brasil, porque os dividendos eles são isentos de imposto de renda, ao contrário dos Estados Unidos, onde os dividendos são tributados em 30%, uma tributação pesada lá, aqui não. Aqui o dividendo faz sentido, vem sem nenhum imposto. Então aqui faz total sentido, só que você não pode escolher ações pagadoras de dividendos simplesmente com base no indicador Dividend Yield. Aqui a gente listou as 5 maiores pagadoras de dividendos com base nesse indicador. Esse ranking você pode extrair lá do site do Investidor 10, mas o que eu quero dizer é o seguinte: não olhe só para o Dividend Yield, olhe para outros indicadores, olhe para a qualidade da empresa, uma série de outros filtros que precisam passar pela sua análise. E também não dá para considerar que uma empresa é uma boa pagadora de dividendos apenas pelo Dividend Yield, porque o Dividend Yield ele pode estar distorcido, ele pode estar errado por conta de algum evento específico da empresa. Ela recebeu uma indenização, por exemplo, e aí ela pagou muito dividendo por conta disso, algo que não vem a acontecer ao longo do tempo, recorrentemente. É o que a gente chama de item não recorrente lá na contabilidade da empresa. Então, se tem algo não recorrente, que não acontece a todo trimestre, todo ano, isso pode gerar uma distorção no dividend yield. Então, você precisa ficar atento a isso também. Só que um outro indicador que você tem que levar em consideração junto com o dividend yield é o payout. O payout é a quantidade de dinheiro, é o percentual de dinheiro do lucro da empresa que vai para o acionista na forma de dividendos. Porque o que acontece? Uma empresa que tem um payout muito baixo, por exemplo, o mínimo da lei de 25%, dificilmente será uma boa pagadora de dividendo, porque ela só está distribuindo 1/4 do lucro dela como forma de dividendos, do lucro ou do EBITDA, que seria o lucro operacional, que é aquele lucro da empresa antes de eu tirar os impostos e antes de eu tirar a amortização, depreciação e também o resultado financeiro, que são juros que a empresa paga em razão da sua dívida, do seu endividamento. Com tudo isso em mente, vamos então aqui à nossa listagem. Mas só um recadinho rápido. Nos dias 27 e 28 de junho, eu estarei ao vivo dando uma aula aqui na imersão Aposentadoria com Dividendos e você precisa se inscrever no link aqui embaixo para participar, onde você também vai receber essa planilha de aposentadoria e também a nossa última planilha de preço teto. Então não perca tempo, já se inscreve aqui embaixo. É de graça. Te vejo lá. E a quinta ação da lista, que teria o menor dividend yield, é a Copasa, que está com dividend yield de 18,17%. É muito comum entre os investidores comparar o dividend yield com a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. Por que faz essa comparação? Porque, veja, se eu vou correr risco com ações, com renda variável, eu preciso então ter uma recompensa por conta disso, você não concorda? Para que eu vou correr risco se eu posso ganhar algo sem correr riscos? Entre aspas, tá? Porque tudo que se refere a investimento tem algum risco. Mas quando a gente olha para a taxa Selic, a gente está falando do Tesouro Selic, né? A gente está falando ali do Tesouro Direto, títulos públicos do governo, onde o seu risco de calote é muito baixo. No Brasil ainda é muito baixo, mesmo aqui no Brasil que a gente tem problemas fiscais. Então é por isso que o pessoal faz essa comparação. Então na prática o que acontece? O investidor fala: quanto que está a taxa Selic? Está 10,5% nesse momento. O dividend yield que essa empresa costuma pagar está 10, 11. Ah, então vale a pena eu comprar essa empresa. Mas não só por isso. Tem que olhar também se a empresa está barata e se ela é de qualidade, porque senão de nada adianta. E no caso da Copasa, ela é uma empresa do setor perene, setor de saneamento básico. É uma empresa que dá lucros consistentes. Clicando aqui em contábil no Investidor 10, você tem o histórico de lucro da empresa. Sempre deu lucro. É isso que a gente tem que buscar, empresa com lucros todos os anos, mesmo que eles oscilem um pouco. É normal você ter um ano em que o lucro está aqui nas alturas e outro, o lucro está aqui embaixo, até um prejuízo. Aqui foi 2015, um caso específico. Então até boas empresas, um ano ou outro, pode ter um ano de pequeno prejuízo, mas no geral a Copasa é uma empresa super lucrativa, só foi esse ano aqui, um ano de crise, e é uma empresa que está descontada, negociando abaixo do valor patrimonial da ação. Sempre que você encontra
uma empresa negociando abaixo do patrimônio líquido, significa que o mercado não está pagando tanto pela empresa. E, no geral, empresas estatais no Brasil negociam com esse desconto. Aí você também tem o múltiplo preço sobre lucro. Esse múltiplo significa quanto que você pode esperar pagando hoje pela empresa para retornar o investimento que você fez pagando no preço atual, retornar na forma dos lucros da empresa. Então, é por isso que a gente pega o preço, que é o valor de mercado, e divide pelo lucro. Porque se a empresa está com muito lucro e o mercado não está precificando ela com tanto lucro assim, a gente tem um indicativo de que ela está barata. Porque nesse caso aqui, significa que se eu comprar Copasa hoje a R$19,83, que é o preço da tela, eu posso ter uma expectativa desse lucro voltar para mim, na forma de lucro, não estou falando de dividendo ainda, porque o dividendo depende do payout, em 5,4 anos. E é um prazo curto. Seria algo equivalente a pouco mais de 20% ao ano. Isso é considerado um bom retorno. E o dividend yield ficou em 18%, mas cuidado aqui, esse 18% também não é algo que você pode ficar esperando, porque no caso da Copasa, o dividend yield médio dos últimos 5 anos é de 8,47%. Então cuidado ao olhar só para o último dividend yield. A gente teve um dividend yield alto em 2023, que ela pagou 2,89 por ação, e outro aqui em 2020, que ela pagou 2,79 por ação. Só que 2021 teve uma queda drástica. 2018 era bem menor também. Então olhe para a média, você pode esperar na média uns 8%. Ainda assim, próximo da taxa Selic. Taxa Selic é 10,5%, só que quando você investe no Tesouro Selic, você tem o custo da B3 e você também tem os impostos, que vão ser no mínimo de 15%. Então, na prática, esse dividend yield médio está muito próximo do que você ganharia de forma líquida hoje na Selic. E a gente nunca pode se esquecer do potencial de valorização de uma empresa barata. Quando eu compro uma empresa cara, meu potencial de valorização é mais baixo, mas uma empresa barata, como é o caso da Copasa, você tem esse potencial. Não à toa que ela também subiu, e quando uma empresa paga muito dividendo, ela acaba subindo também porque os investidores olham para a empresa e dizem: olha, se a empresa está pagando tanto dividendo assim é porque a saúde financeira dela está boa. E aí eles continuam com a expectativa de ter mais dividendo porque a saúde está boa. Então é assim que funciona. Mas hoje, barata também. A quarta ação da lista é a Petrobras, que está com dividend yield de 18,27, muito próximo ali do dividend yield reportado pela Copasa. Só que ao contrário da Copasa, o indicador preço sobre valor patrimonial está acima de 1, então a Copasa seria mais descontada nesse sentido. Se eu olhar só para o indicador preço-lucro, a Petrobras seria mais barata. E aí você poderia se perguntar, por que o PL da Petrobras é mais baixo e o PVP mais alto se você compara com a Copasa? Primeiro que são setores diferentes. Segundo, que a Petrobras conseguiu entregar um retorno bem alto sobre o patrimônio líquido nesses últimos 3 anos. Esse ROI aqui de 27% é muito alto. O Buffett, assim como o Charlie Munger, eles buscam empresas que têm um ROI de pelo menos 15%. Se você encontra uma empresa que dá um ROI consistentemente de 20, 25, você tem uma excelente empresa ali para analisar. Por isso que Petrobras acabou sendo precificada acima do valor patrimonial da ação. Só que isso a gente está falando de hoje, porque esse PVP dela aqui, principalmente nos anos aqui de 2015 e 2016, estava bem abaixo do valor patrimonial. Por quê? Porque foram anos de prejuízo. Anos, inclusive, que Petrobras não pagou nada de dividendo. Então são anos que macularam a imagem da empresa e aí ela voltou a pagar altos dividendos novamente aqui a partir de 2021. Então Petrobras, a situação eu diria que é ainda mais incerta do que Copasa, porque esses dividendos altos, eles começaram a ser pagos a partir de 2021. A Copasa, ainda que pagasse pouco nos anos anteriores, pagou alguma coisa. Já a Petrobras teve anos ali bem difíceis. Não bastasse isso, a Petrobras é uma empresa mais cíclica, ou seja, uma empresa que tem lucros que oscilam mais, principalmente porque é uma empresa que explora petróleo, e o petróleo tem o seu preço negociado internacionalmente, a sua demanda oscila bastante, está sujeita também a manipulações de preços no mercado internacional. Então a Petrobras é uma empresa mais vulnerável, a Copasa ali no caso não. Então não dá para dizer que a Petrobras ofereceria rendimentos previsíveis na sua carteira. Se você busca uma carteira de dividendos, focada em dividendos, Petrobras pode não ser uma boa opção porque, primeiro, tem um passado complicado ali de prejuízo que não pagou nenhum dividendo. Segundo, um setor mais cíclico, então você deveria evitar isso, pelo menos na parte da sua carteira que você destina só para dividendo. A terceira ação dessa lista é uma ação pequena, uma empresa pequena, a Vulcabras, que pagou um dividend yield de 21%, mas
Não fique esperando também dividendos tão altos assim. É uma ação que negocia um múltiplo preço-lucro de 8 vezes. Está ali mais ou menos na média do Ibovespa, só que você precisa comparar esse múltiplo com os pares setoriais, ou seja, com os concorrentes. Um par setorial aqui de Vulcabras que você poderia trazer seria a Arezzo, que negocia mais de 10, 15 vezes lucro. Então, a ação estaria barata nesse sentido, quando a gente compara com outras empresas concorrentes ou de setores semelhantes. É assim que você tem que fazer. E como eu estava falando, a Vulcabras só passou a pagar dividendos a partir ali de 2021, 2022. Algo que você não pode esperar nesses patamares de 20%. Esse dividend yield acabou sendo distorcido ali por pagamentos excepcionais, então não fique esperando isso aqui. De todo modo, eu vejo como uma empresa barata comparando com outras empresas do mesmo setor, que hoje ostentam um ROI elevadíssimo, acima de 20%, e que se beneficia da alta do dólar. Por quê? Porque as principais concorrentes da Vulcabras são Nike e Adidas. E o consumidor, ao comprar produtos importados, vai dar uma olhada no câmbio. Vai dar uma olhada no seguinte: se o dólar está muito caro, eu vou preferir comprar tênis produzidos no âmbito esportivo aqui no Brasil. E aí a Vulcabras se beneficia. E aí esse ROI da Vulcabras tende a ficar alto nesse sentido. E aí a gente conseguiu perceber o seguinte, até essas empresas aqui, que esses dividend yields elevados tendem a não se repetir, tendem a cair muito. Até mesmo o Copasa ali de um setor perene, pouco cíclico, tende a cair muito, ficar ali próximo de 8%. Por isso que é bom dar uma olhada no histórico do payout. Como que você vê isso? Você tem aqui no Investidor 10, o histórico do payout aqui da Vulcabras fica aqui embaixo. Atualmente você pode esperar payout próximo de 50% do lucro líquido, que seria um payout interessante, mas não com esse dividend yield. Copasa, por exemplo, o payout foi muito alto. Espere um payout bem menor, próximo aqui da média, de 70% ou até menos, como aqui em 2017, próximo de 50%. Então a empresa pagou 50% do seu lucro líquido, já dá para você pensar em colocá-la na carteira de previdência, mas sempre atento ao indicador dividend yield histórico, não só o atual. Sendo que também vale lembrar que o dividend yield é um indicador que mede se a empresa está barata ou se ela está cara. Quando esse dividend yield está muito alto, eu diria acima de 10%, é um indicativo de que a empresa está barata. Mas se ela está barata, não está barata à toa. O mercado tem algum risco ali que ele está precificando. Sempre é assim, não existe almoço grátis. Mas por que o dividend yield diz que a ação está barata? Porque o dividend yield o que é? É o dividendo dividido pela cotação. Se a cotação cair demais, o que vai acontecer com o dividend yield no final das contas? Ele vai disparar. Se a cotação subir muito, o dividend yield vai cair. Então, se o dividend yield está alto, é porque a cotação caiu muito. Ou o dividendo aumentou muito. Mas, no geral, é a cotação que caiu demais. E aí gera esses dividend yields bem elevados. Podem ser um indicativo, sim, de que a empresa está barata naquele momento. Mas sempre analisando no todo, não só isso de forma isolada. A segunda ação da lista, também uma empresa cíclica do setor de autopeças, é a Mali Metal Leve. Apresentou esse dividend yield aqui nada recorrente, de 26%. O índice preço-lucro, 5 vezes. Está muito bom, só que o indicador preço-valor patrimonial, quase 4 vezes. Isso aqui já mostra, quando você vê um PVP alto assim, que a empresa é bem vista pelo mercado, apesar de ser cíclica. Geralmente é assim que funciona. Empresas que negociam com PVP muito alto são empresas que possuem um alto retorno no seu patrimônio líquido ou empresas com uma excelente gestão que o mercado gosta bastante. E aí você vai olhar para o ROI da empresa, foi muito alto, principalmente com toda essa dinâmica que a gente teve com valorização de seminovos, peças faltando, a empresa se beneficiou desse cenário. Mas acaba sendo cíclica simplesmente por depender do setor automotivo. E aí, olhando aqui para o histórico do payout, olha só como ele oscila. 2020 foi de 10%, 2018, 57%, 2021, 22%. Aí disparou agora. Eu não esperaria um payout tão alto assim a ponto de justificar um dividend yield tão elevado. No histórico do dividend yield, veja que ele chegou a 4% aqui em 2021, já chegou a 3%, então você esperar 27% não é nada razoável. Melhor ficar nessa média aqui de 9 a 10%, que já mostra que é uma empresa boa pagadora de dividendos, tá? Tanto a Mali Metal Leve, a Petrobras ainda dá para considerar que ela vai continuar com uns dividendos ali próximos de 9 a 10%, e principalmente a Copasa ali com 8%. E a Vulcabras também, ultimamente, ela tem seguido por essa política. Mas dentre essas que eu trouxe aqui para vocês, se fosse para eu falar é da carteira de dividendos por ser perene menos cíclica, eu só poderia te dizer a Copasa mesmo. E a primeira ação da lista
é a Lide, com dividend yield de 29%, e que, por incrível que pareça, é a ação que tem mais condições de manter um dividend yield alto. E por que eu digo isso? Porque o dividend yield da empresa tem sido alto há algum tempo. Quando a gente olha aqui para o dividend yield dos últimos 5 anos, 14%. Foi de 12,87 em 2023, 2022 15%, 2021 que foi mais baixo. E por mais que a política de dividendos da empresa seja de 25%, eles têm conseguido manter um payout de 70% ultimamente. Só que aí vem o risco. Qual que é o risco? É uma empresa de distribuição e varejo de eletrônicos. Ela detém ali um market share de 40% dos celulares da Samsung, por exemplo, que são vendidos no Brasil. E aí você tem o que? Uma margem líquida muito baixinha. Então é margem de varejo. Só que apesar de estar no varejo, é uma empresa que dá lucros consistentes. São lucros consistentes, mas que ficam aqui muito próximos do fundo dessa barra verde aqui que representa a receita líquida, porque a margem é muito baixa. Então você tem esse risco de margem apertada. Não à toa que as ações estão aqui com múltiplos super amassados, estão muito baixos. O ROI também é baixo, então a gente percebe aqui que o ROI é baixo, a dívida está controlada. E aí qual que é o problema de depender do varejo brasileiro? Porque o Brasil tem taxas de juros nada previsíveis, que para esse ano já se espera que elas não sejam cortadas mais abaixo de 10,5%. Por outro lado, a empresa passou a diversificar a sua receita no exterior, tem uma operação em Miami, que hoje dá para dizer que essa operação em Miami representa 40% da receita da empresa. Então é uma empresa barata aí, que tem condição de continuar com bons dividendos, mas margem apertada, ROI baixo e está no setor de varejo, ainda com 60% de representação aqui no Brasil. Seria mais uma ação só para ficar no radar, é uma small cap, não tem em carteira, mas a depender do desconto, de como os resultados forem se desenrolando, se a taxa de juros no Brasil cair mais um pouco, a gente vai dando essa acompanhada. Mas, apesar do dividend yield alto, que provavelmente vai continuar assim por conta dos múltiplos baixos e porque o dividend yield tem sido mais consistente nesses últimos anos na Lide, ainda eu fico com a Copasa por estar no setor bem mais perene, sem sombra de dúvida. Por último, se você ainda não entregou a declaração do imposto de renda da Bolsa de Valores ou precisa fazer a retificação para não ter o CPF bloqueado e para não ter problema com a Receita Federal, eu indico o aplicativo da Grana, em que mesmo agora nessa fase em que já passou o prazo, que foi até o dia 31 de maio, você ainda pode fazer a retificação e a Grana vai resolver isso para você em menos de 5 minutos. Por meio do plano Mais Grana, que é a assinatura completa do Grana e que assinando com o cupom MIRAI em caixa alta, você vai ter 25% de desconto na assinatura. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, caso seja do seu interesse. E já comenta aqui embaixo o que você acha das ações desse vídeo e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, clique aqui embaixo no botão de gostei e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!